todo esse aperto, toda essa angústia, aleluia. Oh, Pai, entra em cada coração nessa noite. Oh, aleluia. Tu és o Rei dos Reis, Pai. Tu és o Senhor dos Senhores, Deus dos Exércitos. Tu és poderoso na batalha, na peleja. Tu és Deus que peleja nossas causas. Tu és Deus que ama nossa alma, nossa vida. Tu és Deus que salva a vida, Senhor. Tu és Deus que liberta dos cativeiros. Tu és Deus que abre as portas para nós passarmos no pecado. Amém, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero que você já abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21, no verso 10. A nossa campanha é vestida de cilício, vestida de humilhação. Nós aprendemos e temos visto o esforço de uma pessoa que perdeu, né? E quando a gente perde, a gente se sente de que maneira quando a gente perde? Derrotado, não é? E geralmente a gente olha à nossa volta, a gente não vê saída. A gente não vê saída. A gente não vê condições, a gente não vê uma maneira da gente mudar o aspecto. E a gente se torna ainda mais, como é que eu posso dizer assim, quando você não tem forças e você não consegue mudar aquele quadro. A morte é algo assim que quando ela vem, ela não pergunta para a gente o dia, a hora. Ela vem de sobreaviso. Ela não pergunta para a gente qual é o plano. Por exemplo, qual é o plano da morte? Você sabe? Ninguém sabe qual é o plano da morte. Porque a gente só faz plano para a vida. Não é verdade?
E a Bíblia diz assim que Deus não deu direito a ninguém de tirar a vida de quem quer que seja. Porque a Bíblia diz assim que o homicida não herdará o reino dos céus. Então, seja ele homicida ou seja ele um suicida, ele se enquadra dentro do mesmo plano de Deus. Ou seja, não há salvação para quem pratica esse tipo de situação. E nós não nos preparamos para isso. Então você imagina uma mulher que gerou 9 meses cada um dos seus filhos, e você vê esses filhos crescerem, porque quando são crianças nós controlamos, mas quando eles se tornam adultos, nós perdemos o controle deles. Nós não temos mais o controle deles. Nós queremos ter o controle, mas nós não temos mais o controle. Então cada um deles toma um rumo na sua vida, mas chega um momento assim onde vem, como diz a Bíblia, siga o jovem o caminho que você quiser, sabendo porém que lá na frente Deus vai trazer tudo isso a juízo. Ou seja, quando a conta chega, é que talvez ele pare para pensar um pouquinho, a conta chegou. E quando a conta chega, não tem para onde correr. E no caso de Rispa, ela não teve culpa de nada do que aconteceu na sua vida. Teve culpa. Amém? Mas o final dessa campanha nós vamos fazer algo diferente. Quem vai pregar no final dessa campanha serão os atores que participaram dessa série Reis. A mensagem vai ser eles. Mas eu quero tirar uma frase de algo de um personagem que ele falou ali. O que os seus filhos fizeram para restituir o dano que os pais deles fez? Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos fazendo diferente dos nossos pais, para que não soframos as mesmas consequências, para que não tenhamos os mesmos problemas, para que não tenhamos as mesmas dificuldades. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 18, a Bíblia fala que a responsabilidade ela é pessoal. Ou seja, o pai que pecou, se o filho seguir o mesmo caminho, a responsabilidade do pai também recairá sobre a vida do filho. Não a culpa do pai, mas a prática do filho que foi semelhante à do pai. Porém, se esse filho observar as atitudes do pai e se converter ao Senhor firmemente, aquela maldição que estava sobre o seu pai não o alcançará, porque ele fez algo diferente do seu pai. Assim também a Bíblia diz que a culpa do filho não recairá sobre a vida do pai. Ou seja, nada, mais nada do que o filho fizer recairá sobre a culpa do seu pai. Ou seja, foi ele quem praticou. Então não cairá sobre ele. Mas a Bíblia diz assim que os gibeonitas, eles se viram frustrados no seu intento. Nós já falamos aqui sobre os planos passados, nós já falamos aqui sobre as alianças, nós já falamos muitas coisas ao longo desses meses, não foi? Ao longo de 14 dias de campanha. Já falamos várias situações, mas eu quero focar na morte. Eu ainda fiz algumas anotações, o que significava o ritual do enterro, em alguns aspectos. Por exemplo, chorar era essencial, com grandes gemidos, ruídos estridentes, ou seja, era justo que a família daquela pessoa que faleceu, que ela chorasse, gemesse e gritasse. Está dentro do rito, está dentro da situação que é a morte, ou seja, a família pode fazer isso. Amigos e afetados pela morte participavam da cerimônia. E a Bíblia diz sobre chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Interceder por aqueles que estão presos como se estivessem semelhantes a eles. Ou seja, não é algo para a gente olhar e se vangloriar que foi ele, mas não foi eu, foi deles, mas não foi de mim. É para a gente fazer o contrário, é para a gente também prantear e também sentir a dor. Mas vamos observar que os gibeonitas, eles queriam vingança sobre os seus antepassados. E muitas vezes a vingança nas famílias está sendo alimentada. No domingo eu falei sobre amor e ódio, e o Senhor ministrava no meu coração para falar assim, que o ódio alimenta a vingança.
Então o ódio dos gibeonitas sobre a família de Saul alimentou a vingança, a sede de vingança, a vontade de ver a justiça. Então para eles independia, porque se para um povo o costume deles era um, para eles não, aquela situação era vingança. Então não importava o coração de Rispa como estava, não importava o coração de Merabe como estava, não importava. O que importava era a sua vingança, a sua sede de vingança. Deus alertou a Davi que foi por causa disso, mas será que Deus ele não requeriria daquele povo misericórdia? E nós observamos nos versículos anteriores ao 10, que eles dizem, nós não queremos derramar sangue. Eles disseram, nós não queremos fazer isso. E por que fizeram? Porque a sede de vingança e a vontade de se vingar era muito maior. Então eles queriam trazer isso a juízo, eles queriam fazer justiça. Nós queremos fazer justiça. Como esse personagem perguntou, o que seus filhos fizeram de diferente de Saul? Então eles não fizeram nada de diferente, não fizeram nada para ressarcir o perda ou o dano, não fizeram nada ao longo de anos. Então quantos de nós não vivemos de pessoas que estão à nossa volta se vingando de nós por algo que nós não fizemos? Não fomos nós que praticamos, mas alguém praticou lá atrás. Então eles dizem assim, que toda geração seja amaldiçoada. Se porventura sobre a sua casa houve uma maldição, que hoje o poder de Deus quebre toda esta maldição e o nome do Senhor sobre a sua vida seja glorificado. Esses tempos atrás eu me vi vendendo latinha para poder... Isso foi no final de ano, meu cunhado chegou com um saco de latinha desse tamanho assim, que eu fui lá e vendi a latinha para poder chegar e ter o almoço do Natal, acho que foi um negócio assim. E quando eu peguei aquelas latinhas para vender, eu lembrei de uma palavra que meu pai lançou sobre a minha vida. Vai vender lata. E sobre a sua palavra, e sobre a sua vida, pairava o Deus que eu creio. Então, o filho pode amaldiçoar o pai, que a maldição do filho para o pai se torna dobrada sobre o filho, ou seja, não pega no pai e ainda volta dobrado para ele. É pior, não faça isso nunca. E Deus ainda olha assim e fala, você é maldito. E a palavra do pai, de bênção ou de maldição, gruda no filho de tal forma que ele não tem para onde sair. Então ele precisa necessariamente estar no Senhor. Então essa palavra, quando eu fui vender, eu lembrei dessa frase do meu pai. Vai vender latinha. Mas ele poderia dizer assim, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que isso não venha recair sobre as nossas vidas. Porventura na sua família tem algo que visita, tem uma maldição que visita de geração após geração, geração após geração. O que Deus está requerendo da geração futura? Uma conversão literalmente diante de Deus. Se converter mesmo, de verdade. Por exemplo, Jesus foi preso e foi crucificado. No ato da sua prisão, Pedro se revoltou com o soldado e partiu para cima. Literalmente nós precisamos nos revoltar contra tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta e nos levantar em defesa daquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu não posso ser o primeiro a me render, eu tenho que ser o primeiro a me levantar e lutar. Vira para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, e diga para ela, não se renda, levanta e luta. Levanta e luta. Quer ver uma mulher valente? É uma mãe.
Experimenta o inimigo vir dentro da sua casa para tomar o seu filho de você, para ver o que acontece, para ver se você não vai levantar e lutar. Nós vamos ficar bravos. Ah, mas o filho já tem 30 anos, e daí? É meu filho. O filho já tem 40 anos, e daí? É meu filho. Vai levantar e vai lutar. E por que quando a luta é com a gente quer se entregar, a gente quer abandonar, a gente não quer levantar e lutar, a gente quer até tirar a nossa própria vida, quando Deus nos deu uma chance de viver. A morte, ela é certa, ela vai chegar. Nós não precisamos antecipar aquilo que Deus já estabeleceu. Nós vamos viver em determinado tempo. Então é para a gente acordar. A gente pensa assim, eu vou dar fim na minha vida, eu vou me enforcar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é isso, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Não sei quem vai ouvir essa mensagem, mas que ouça no profundo da sua alma. Não definhe a sua vida. Pelo contrário, se levante e tome posse da vida que o Senhor te deu. Se levante e tome posse da vida que Deus te deu. Lute pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, como disse o Senhor Jesus Cristo para aquele paralítico. Enxerga, a tua fé te salvou, como o Senhor disse para aquele cego. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O que uma mulher fez pelos seus mortos, ela pagou um preço por aquilo que ela já tinha perdido, gente. Já tinha acabado. A morte já tinha chegado. Não havia mais para ela expectativa. E ainda existiam pessoas, eu tenho colocado muito isso no status do meu zap e também no grupo da igreja, de pessoas que viam os outros serem sacrificadas e sorrindo. Tem gente se alegrando com a destruição do outro. Fulano foi mandado embora, que alegria, bem feito. E o que é pior, estava comentando com a Neia ontem e hoje, eu falei, o que é pior, gente, sabe onde tudo isso começou? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe aonde a fofoca ficou mais intensa? Na igreja. Aí a Neia fala assim, mas você também viu cada coisa. E hoje eu fui na escola da Ana. Na mesma mesa que a Neia ficou mexendo, conversando com as crianças, eu vi um negócio e tirei foto. Vou postar isso aí. A mula dentro da igreja, mas estava falando assim, fofoca de folclore. Desde quando folclore é fofoca? Desde quando? E na historinha que conta ali, eu li, outros podem ler. E na cabeça da criança é aquilo que vai ficar. Mas trata-se do folclore da mula sem cabeça. Porém, ali está dizendo que uma mulher entrou dentro da igreja católica e saiu com um padre e os dois fugiram junto. E a mula ficou sem cabeça. A mula dentro da igreja. O que tem a ver com folclore? Explica para mim. E aquilo era para atingir eu, que estava vendo. É porque eu fui lá, então colocaram lá para eu ver. Depois eu mando a foto para vocês que eu tirei. Do quê? O que tem a ver a mula dentro da igreja? E colocou a igreja católica, a mulher que saiu com o padre. Então quer dizer, a criança lendo isso aí vai entender o quê? É a igreja, mas quem fez isso foi o adulto. E qual era a intenção dele? Era exatamente essa. Atingir alguém. Só que a mim não atingiu, mas eu vou distribuir. Eu vou falar, o que está distribuindo dentro da escola. E eu vou ter a oportunidade de perguntar para a professora, eu vou mandar para a professora, vou perguntar, o que é isso aqui? Porque você leva a sua criança lá para a escola para aprender alguma coisa sobre a história do Brasil. Aí eles inventam que dentro da igreja a mula está lá. Para! E a gente olha assim e fala, olha a maneira como eles estão trabalhando
na mente da criança, na mente do adolescente, estão entrando de todo quanto é jeito. Para quê? Para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai falar assim, dentro da igreja, que deveríamos dar o exemplo. O que acontece? As armas que Satanás usa, ele está pouco se lixando com aqueles que estão lá fora no mundo, estão destinados ao inferno. Ele está preocupado com quem está dentro da igreja, louvando e adorando a Deus. Então ele quer trazer confusão para dentro da igreja. Quer ver um exemplo? Entra um profeta dentro da igreja e diz assim, o pastor tem pecado. Aí o pastor levanta, expulsa o demônio que está na pessoa, e todo mundo vê a pessoa endemoniada, mas ela entregou algo antes. Em quem vocês acham que o povo vai acreditar? No endemoniado, porque vai dizer que o pastor está errado. Então isso está acontecendo dentro da igreja. Aí as pessoas, contamina. É isso que ele está fazendo. E ele está trazendo isso, dando destruição, mas isso já faz 30 anos. Isso eu lembro que começou logo que eu me converti. Porque não era hábito de crente sentar na sua casa e falar mal de pastor, não era hábito. Se tornou depois que veio a comunidade. Depois que veio a comunidade evangélica, aí todo mundo, nossa, você viu o pastor? Eu não gostei do sermão dele. Aí começa uma modinha, começa mais uma modinha, e vem outra modinha e outra modinha e pronto. Aí vamos deixar lá. Por exemplo, a moda agora vamos deixar pastor de cabelo branco, já é velho mesmo, então vamos largar ele lá, vamos porque é novo. Aí no meu Face apareceu uma coisa, um livro de um pastor que ele escreveu sobre a técnica que é usada hoje para fazer a igreja inchar. Você acha que eu vou comprar esse livro ou não vou? Lógico que vou. Porque eu quero saber o que eles fazem. Eles fazem maçonaria, eles estão ligados à maçonaria. Eles estão ligados ao ocultismo, eles estão ligados a um monte de coisa. E vamos pintar a parede de preto, que é para os depressivos não ficar achar ruim. Enquanto que eles deveriam encontrar a luz, não, tem que encontrar tudo escurinho, que é para a gente ficar sossegado. Amém? Amém, não? Nós somos crentes, né? Nossa língua é convertida. Diga assim, a minha língua é convertida. Eu não falo mal do pastor, não. Sou convertido. Por quê? Porque o peso do pastor, o que ele fizer, a conta é dele. É Deus que vai tratar com ele. Agora, se alguém falar, Deus vai tratar com quem falou e com o pastor também. É simples assim. Amém? Onde é que eu estava que eu entrei nisso? Na história da mula. São coisas assim que são lançadas e depois para você se virar e arrumar. Voltando para a Rispa, o que ela precisaria fazer? Ela tinha que vencer o luto, a dor da perda, os animais do dia e da noite, a ira de quem fez aquilo com ela, e não ter apoio de ninguém. Ninguém estava nem aí com ela. Mas ela se colocou nesta posição, firme. Ou seja, eu vou me apegar à única coisa que me resta. O que restava a ela? Próximo dela, o que tinha? Uma rocha. O que tinha sobre ela? Um pano. O pano é o mais humilde, é o pano de silício. Então é o pano que vai mostrar para todo mundo o quanto eu estou sofrendo. Mas eu vou me firmar sobre a rocha. É aqui que eu vou encontrar firmeza. É aqui que eu vou encontrar estrutura. Aqui que eu vou encontrar base para que eu possa crescer e vencer essa maior adversidade da minha vida. Eu posso dizer para você nessa noite, em Cristo, em Jesus Cristo, você encontra toda a solução para a sua vida, todo alicerce que você precisa. E é algo assim que você precisa tomar uma decisão
Independe de quem deseja vingança sobre a sua vida, independe, porque ela olhou para aquele quadro e não se importou com os gibeonitas, porque o que eles queriam já tinham causado já sobre a vida dela, já não tinha mais como voltar atrás. Então o objetivo deles havia sido alcançado, só que eles não pararam aí. Eles disseram assim: deixa aí, mas ela vai ter um tempo para chorar. Não, vai ficar até chover. Ou seja, se ela morrer junto, problema dela. Às vezes a gente acha que ninguém se importa com a gente, mas existe um Deus que se importa. Eu estou querendo dizer assim, querido, para você. A irmã Bruna passou por um procedimento cirúrgico, e por mais que o esposo estivesse ao lado dela na hora da cirurgia, quem estava junto? Só Deus. Há momentos na nossa vida que é só Deus para segurar na nossa mão. Não há pessoas à volta, não há vizinhos, não há familiares, ninguém pode nos socorrer, só Deus. Vimos ontem um acidente do nosso irmão Regis Danese, que sofreu um acidente sério, está entubado agora, passou por cirurgia. A gente vê a dificuldade, só Deus. E ele dizendo no vídeo, Deus, estou nas mãos de Deus. Há momentos que é só você e Deus. Tem um louvor que fala, é você e Deus. Não adianta, pastor não vai resolver, irmão não vai resolver, família não vai resolver, ninguém vai resolver, só Deus. Mas que bom! A Bíblia diz assim que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, eles faziam tudo de errado, tudo que afrontava a Deus. E quando eles se convertiam e se arrependiam, Deus se voltava para eles. Nós temos um Deus misericordioso, nós temos um Deus amoroso, nós temos um Deus abençoador que não olha para as nossas falhas. Ele vê a possibilidade de nos salvar naquela situação. Deus sempre vê uma oportunidade para nos salvar, sempre. E quando a pessoa morreu, o que acontece? Foi salvo. Deus encontra até na morte uma oportunidade para salvar. Amém? Aqui ainda diz mais: para pessoas comuns, o luto era de 7 dias. Para pessoas importantes, 30 dias. O corpo era velado, o luto acontecia. No caso de Jacó, que vivia no Egito, o hábito era 70 dias. Essa mulher ficou quanto tempo? 6 meses. Ela fugiu todas as regras, porque ela tinha um objetivo. Meus filhos morreram, mas eu quero justiça sobre eles. Eu tenho falado aqui sobre justiça sobre eles. Haverá justiça sobre a sua vida. Eu vou dizer algo para você nessa noite que vai soar um pouco familiar demais, íntimo demais. Mas quanto tempo faz que você não tem uma pessoa próxima a você para que você possa dizer assim: você não sabe o que eu estou vivendo? Mas essa pessoa próxima é tipo pai e mãe. Não é esposa, não é marido, não é cunhado, não. Pessoas assim. Quanto tempo faz que você não tem uma pessoa para colocar sua cabeça no colo dele? Quanto tempo faz? Uma pessoa que você possa dizer assim, por exemplo, eu gostaria de perguntar para meu pai assim: pai, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O que eu faço agora, pai?
A impressão que dá é que o pai sempre tem uma palavra que vai trazer para nós a solução. O que eu faço agora? Ou para a mãe, que sempre foi ativa, sempre esteve presente e não está mais. Mãe, qual seria a palavra para esse momento que eu estou vivendo agora? Quanto tempo faz que você não tem isso? Eu desde os 18 anos. Desde os 18 anos. Com 29 anos eu conheci a pastora. Foi a primeira vez na minha vida que eu coloquei a minha cabeça no colo de alguém e chorei feito uma criança. Ela emprestou o colo dela para mim. Mas quanto tempo faz que você não faz isso? E se eu dissesse para você que o Senhor Jesus Cristo está aí sentado do seu lado e dizendo para você assim: põe a sua cabeça aqui no meu colo, minha filha, e conta tudo para mim, o que você está sentindo, o que você está precisando. Porque ninguém na sua casa te entende, né? Então vem aqui, vamos conversar nós dois. Ele diz isso para você: o que te aflige? Você vai dizer assim: eu fui fraco, eu não aguentei, eu não consegui. Ele vai dizer para você: eu sou o Senhor que te fortalece. Quando você disser assim: Senhor, eu não tenho quem olhe para mim, que me ajude, Ele vai dizer para você: eu sou o Senhor teu Deus que te ajuda. Eu sou o Senhor teu Deus que te sustenta. Eu sou o Senhor teu Deus que te levanta. Eu sou o Senhor teu Deus que te põe de pé. Eu sou o Senhor teu Deus que te sustenta em todos os momentos da sua vida. Eu sou o Senhor de teus pais, do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Elias, eu sou o Deus do rei Davi, eu sou o Deus da Bíblia e eu sou o seu Deus. Eu posso todas as coisas sobre a sua vida. Eu posso curar você por dentro e por fora. Eu posso libertar você assim. Mas Ele faz um convite para nós hoje: põe a sua cabeça no meu colo. Descansa a sua cabeça. A Bíblia diz assim que Jacó saiu fugido de Esaú, pronto para morrer no meio do caminho. E no meio do caminho ele deita no chão da terra dura, chão batido, um terreno que ele desconhecia. E a Bíblia diz que ele coloca uma pedra. E ali ele diz, a Bíblia diz que ele coloca a sua cabeça sobre aquela pedra e dorme. Aquela pedra era o colo de Jesus. E naquele momento ele teve um sonho. E naquele sonho ficou registrado na Bíblia que existia naquele lugar uma escada que ligava a terra até o céu. E anjos subiam e desciam, subiam e desciam, subiam levando o pensamento e as orações dele, desciam com resposta do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor disse para ele: hoje, a partir de hoje, o seu nome já não será mais Jacó. A partir de hoje, o seu nome será Israel. Muda a sua história, muda o seu nome, muda o seu trajeto, muda a sua vida, muda a sua vida. E você vai contar para todo mundo que você teve um encontro comigo aqui, neste lugar. E eu posso dizer para você que essa mesma escada está ligada do céu até este lugar. Anjos sobem e descem, levando a minha e a sua oração diante do Senhor.
E esta pedra que você está é o colo do Deus Todo-Poderoso, aonde Ele abraça a sua vida nessa noite e diz: não te atemorize, não tenha medo, não fique preocupado. Eu sou o Senhor teu Deus que te ajudo, eu sou o Senhor teu Deus que te sustento, que te guardo. Você pode ter perdido tudo na sua vida, mas não perdeu a presença de Deus, a essência do Senhor, o fôlego de vida. Você ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem vida. Aleluia! Ainda tem vida. Respira fundo nessa noite. Respira bem fundo nessa noite. Aleluia! Depois você toma um copo com água aqui neste lugar. Aleluia! E saiba que Deus é o Deus que te sustenta, que te guarda em todos os teus caminhos. Você olha a sua volta, já não tenho mais aonde ir, não tenho com quem falar, mas você tem eu, disse o Senhor. Você tem a mim. Você tem a mim, eu sou o teu socorro bem presente no momento da sua angústia. As pessoas podem até estar brincando e zombando e dizendo: nossa, eu sabia. Pode até estar dizendo. Repete comigo assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque o homem só sabe derrubar e Deus só sabe levantar. Aleluia. O que as pessoas faziam, o que os gibeonitas faziam, era às vezes zombar do esforço de uma mãe. Já perdeu, larga a mão disso. Ela não abriu mão do seu propósito. Se ela tivesse um marido, o marido diria para ela assim: larga isso, vem para casa, tomar um banho, se alimentar. Ela disse: eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. Quando eu me converti, eu gostava muito que a Néia fosse junto comigo para a igreja, porque eu só ia se ela fosse. Até chegar um momento em que Deus trabalhou tão forte na minha vida, que aquele dia para mim, talvez, acho que foi um dos dias mais vitoriosos. Foi o dia que ela falou assim: hoje eu não vou. E eu disse para ela assim: eu vou. Porque Deus tinha feito algo comigo. Ela tinha isso, eu não tinha. Aí Deus trabalhou na minha vida para que eu pudesse andar. E dizendo: anda, levanta e anda. E eu levantei e andei. Levantei e andei. Falei: vamos? Não, hoje eu não vou. Eu vou. Peguei gosto por aquele que me salvou, gente. Por aquele que me amou. Hoje eu não abro mão, não adianta. Eu estou vendo que nós vamos viver um tempo muito difícil como igreja. Ainda salvei um vídeo que diz assim: se a igreja no Brasil hoje fosse proibida de ser aberta, se você fosse proibido de ler a Bíblia, quanto tempo você ainda permaneceria como crente? Nós estamos vivendo à margens disso. Só que a igreja não está se apercebendo disso. E eu ainda hoje de manhã, conversando, eu falei: Senhor da glória, como que eu faço para abrir o entendimento? Como que eu faço para dizer assim: abre o olho? Abre o olho. Como que eu faço isso? Aí eu vi um outro vídeo agora à tarde. A gente pensa e Deus vai ali e providencia. João Batista, nos dias de hoje, evangelizando. Eles fizeram isso
num país aí, João Batista, entregava o folheto, a pessoa falava, não quero ir, ela chutava a bunda da pessoa. Toma aqui. Como é que João Batista faria hoje, nos dias de hoje? Eu não quero saber disso, não quero não, raça de víbora, vem aqui, ó. Vamos conversar. Como que você desperta um povo que está sonolento? Como que você faz o povo acordar? Olha, a morte está aí, ó. Está aí pronta. Acorda para a vida. Uma vez, a Lídia falou assim, de mim é fácil falar, né, pai? Um dia eu falei assim, vocês não acreditam no que eu estou falando, né? Ainda fizeram uma brincadeira. Eu falei, então, a partir de hoje, Senhor, prepara o diabo para eles verem. Prepara o diabo, mostra o Satanás mesmo. Não quer acreditar naquilo que a gente está falando, Senhor, mostra na cara. Não deu outra. Passado um tempo, uma viu de um canto, a outra viu do outro, entraram em pânico. Mas viram. Brinca mais com isso? Não brinca de jeito nenhum. Quer nem saber de brincadeira. A gente está falando, abre o olho. Não está entendendo, o pastor está viajando. Estou mesmo. Bem uma viagem bem longa. Viajando dentro da Bíblia, dentro da história de uma mulher que pagou um preço. Pagou um preço porque o outro fez errado. Você já imaginou, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 4, tem uma viúva que perdeu o marido e depois os devedores vieram cobrar. Que culpa que os filhos tinham? Nenhuma, mas quem ia pagar a conta? Eles. Por quê? Porque o pai deixou dívida. Então, às vezes ele pensava assim, a morte é a única solução para ele. Você já viu o Bradesco ir lá na pessoa sendo sepultada, ele sepultar a dívida junto? O que o Bradesco faz? Vai atrás da família que ficou. Você paga agora, ué. Então é melhor a gente se levantar e saber que existe um Deus que pode todas as coisas e lutar. Vamos à luta. Cair. Mas vamos à luta, vamos levantar e vamos lutar. Em 1992, se não me falha a memória, é que eu sou desse tempo, vocês são mais novos, né? Olimpíada de Los Angeles, se não me falha a memória. Acho que foi em 92, porque em 96 foi Atlanta. Uma corredora de maratona foi a última a chegar no estádio. Ela chegou torta, ela não aguentava andar. Ela estava todo, o chapeuzinho dela caído. Já fazia mais de 1h30 que o líder tinha chegado. Mas só termina a maratona depois que o último chega. E ela chegou toda tortinha, tadinha. Mas no que ela entrou no estádio, todo o estádio se levantou para aplaudir ela. E ela deu uma volta completa no estádio olímpico até chegar na final. E os médicos não poderiam se aproximar dela, mas a torcida aplaudia ela por aquilo que ela estava fazendo, pelo esforço dela. Quando ela cruzou a linha de chegada exausta, ela desmaiou. Mas se você me perguntar, pastor, quem foi que ganhou aquela corrida? Eu não tenho a mínima ideia. Mas se você me perguntar qual foi o fato marcante daquela Olimpíada, foi a chegada daquela corredora. Nada ficou tão marcante quanto a vida daquela moça. Para ela foi uma grande vitória. E ela chegou de que jeito? Cambaleando, caindo pelas tabelas. Não tinha força nem para respirar. Não podia receber uma água. Mas ela foi até o final. Às vezes a gente entra uma ferpa no dedo. Eu não vou para a igreja porque entrou uma ferpa no meu dedo. Ou então, cortei o dedo com a faca de cozinha. Não vou nem para a igreja hoje porque eu cortei o dedo.
Na semana passada, uma luta com o carro. E eu falando, Senhor, nós não vamos para a igreja. A gente ia a pé para a igreja. Vai chorar por causa do carro. Nós vamos a pé, ué. Mas que Deus foi tão misericordioso e tão generoso que Ele nos ajudou e nos abençoou. Caso contrário, a gente ia ter que vir de qualquer jeito. E às vezes a gente está olhando para o primeiro tropicão que a gente tomou. Não olhe para isso, levanta a cabeça. Como diz o outro, sacode a poeira, dá uma volta por cima e vamos embora. Aquela mulher ia ser morta, apedrejada. Os homens falaram assim, nós vamos apedrejar, porque é assim que diz a lei de Moisés. O Senhor escreve lá no chão algo e depois pergunta para ele, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Todos jogaram as pedras fora. Jesus olhou para aquela mulher e disse, onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso, nem eu te condeno, porém eu te dou um aviso. Não faça mais isso, para que não venha sobre você algo pior. Então cair é justo, que a gente corra, que a gente caia. A hora que a gente chegou aqui, o Samuel estava correndo, mais 2 meninos, de repente, quem caiu? O Samuel caiu. Samuelzinho só correndo ali, pá, caiu e tal. Não deu 1 minuto, já estava de pé, pronto. Levantou e andou. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai ficar no primeiro tombo que a gente toma. Se a gente sabe que existe diabo, gente, por que você vai ficar cutucando o diabo? Por que nós vamos ficar cutucando ele? Alguém disse esses dias que eu vi aí, que o diabo ele é poderoso, mas não é tanto assim. Rapaz, Deus é soberano e mais poderoso do que ele. Mas o camarada tem um poder de conseguir fazer com que uma pessoa consiga olhar no espelho e ela achar que ela não é ela. Olha o tamanho do poder do cara. Eu olhar para o espelho e dizer que meu cabelo está preto. Olha os meus cabelos pretos. Eu olhando, está na cara que está branco, gente. Mas ele tem esse poder de fazer com que a pessoa pense algo que ela não é. Então você imagina do que ele é capaz. Então a gente não pode dar ousadia para ele. Amém? Não podemos abrir a brecha. Hoje brincando com a Néia, eu falei para ela assim, se eu levantar, se a gente levantar, sair aqui, abrir a porta de casa, quem é que vai ser o primeiro que vai entrar aqui dentro? A Néia falou, o gato. Pois é, eu odeio o gato. E o que ele vai fazer dentro da minha casa? Se não me provocar. Foi eu que abri a porta para ele entrar. Então fecha a porta na cara do gato. Meu sobrinho sempre fala isso, é pau no gato. A paulada no gato. Falar isso eu vou ser condenado. Que manda matar os bichos. Alguém aqui gosta de gato? Você não leva... eu também. Eu gosto dele bem distante. Há um tempo atrás, quando eu fui buscar a Lídia e a Neném, eu tinha uma gatinha lá, eu falei, quem que a gente leva? Só vocês. Gato eu não quero. Eu não gosto mesmo. Acho o bicho mais falso que existe. A minha é o mais falso que existe. Quando ele fica roçando, tenho raiva disso. E o cachorro? O cachorro é amigo. E a gente despreza. O gato é falso e tem gente que ama. Vai entender. É coisa do inimigo mesmo. Eu não queria dizer claramente isso, mas nós estamos vivendo nesse mundo desse jeito. O humano é assim. Quem você gosta, te despreza. E quem gosta de você, ao contrário. Quem você gosta, fica desdenhando de você. Não é isso? É o tal do... É o contrário disso, né? É isso aqui, é isso aí. É melhor ficar no gato e no cachorro, tá vendo? Quando fica pro ser humano, fica confuso. No cachorro é mais fácil, porque o cachorro é alegre, é verdadeiro. E você faz o que com ele?
despreza. E o gato é falso, mentiroso. Você chega todo cansado, ele não está nem aí com você. E você faz o quê? Ah, está aqui um peixinho para você. Ah, tem que ficar com fome. Oh. Ô bicho. Esse é um bicho mesmo. Amém? Hoje, a hora que eu fui buscar a Lídia, viu a briga de 2 cachorrinhos de madame. A calçada assim, as duas. Aí uma. Eu ri da cena. Eles começaram a se latir um pro outro e querer avançar. 2, acho que é um poodle e o outro daqueles bem peludinhos, assim, sabe? Biquinho bem fininho, carinha bem fininha. É cachorrinho de madame, né? Eles começaram a latir um pro outro. Aí uma abaixou assim e começou a bater na barriguinha dele. Calma. Eu olhei assim, eu falei, pelo amor de Deus. Enquanto o Bob, eu chego com o carro, o bicho já vai no meio da rua correndo atrás. Cachorro de madame é uma conversa, cachorro de pobre é outra. Mas são amigos, né? O gato que é diferente. Amém, querido? Vamos colocar na posição que Deus determinou para as nossas vidas. Se é firmado na rocha, firmado na rocha. Vamos ficar firme na rocha. Não adianta a gente ficar buscando outras coisas, outras alternativas, se é o Senhor quem vai nos abençoar e nos dirigir. Amém? Aqui tem bastante coisa para ser dito. Quem sabe numa outra oportunidade a gente vai estar falando. Mas eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você tome uma posição na sua vida. Literalmente, tem que tomar uma posição. Assim, é Jesus mesmo. Tem outro. É Jesus. Ah, mas e a família? Não, o negócio é com você. Uma vez eu recebi um homem já feito, barbudo, na minha casa. E ele deu um murro na parede que a casa ela, como é que era? Era rebocada com barro e areia e terra, acho que era isso mesmo. A casa inteira tremeu no murro que ele deu, mas ele revoltado, porque eu não aceito mais isso na minha vida. Então senta aí que eu quero falar com você. Mas fulano de tava, não, o negócio é com você. Eu quero falar com você. Deus tem algo na sua vida. É para você. É particular com você. Não adianta você falar, não, mas eu não, é com você o negócio. Sempre foi com você. Não adianta, mas fulano, beltrano, não, o negócio é com você. Não adianta trazer fulano, beltrano junto, não, é com você. Aí ele falou assim, mas eu quero que aconteça alguma coisa. Eu falei, mas vai acontecer. E a gente começou a conversar às 8 horas da noite. Era 5 horas da manhã, a hora que eu preparei um quarto para ele dormir, e eu fui dormir 5 horas da manhã. Passei a noite inteira falando com aquele homem. Noite inteira evangelizando ele. Falando do amor de Jesus. É Jesus, filho, só tem Jesus. É Jesus e Jesus e Jesus, não tinha outro jeito. Hoje, ele é meu amado irmão apóstolo Ismael. Era só uma noite, e era aquela oportunidade que eu tinha. Depois disso, eu não sentei mais com ele para conversar como a gente conversou aquele dia. Hoje, ele cuida de almas. E o negócio era com ele. E hoje, o assunto é com você. Com você. Ministrar o seu coração. Ah, mas não importa os outros. É com você. Deus quer entrar dentro do seu coração. Fazer morada e mudança. Não é mudança para outro canto, não. Fazer morada e mudança. E a mudança que Deus faz é radical. Aquilo que viam não vão ver mais. É literalmente uma mudança radical.
para que todo olho veja a glória manifesta do Senhor sobre a sua vida. A decisão é única e exclusiva sua, mas o Senhor se coloca à sua disposição para fazer algo tremendo sobre a sua vida. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele lança sobre as nossas vidas, tudo que Ele promete, Ele cumpre. O que Deus tem para a sua vida é levantar você e fazer de você uma voz que ecoa sobre este lugar. Amém? Levantar você como uma voz que ecoa, tocar a trombeta. Mas alguém dizer assim, ó, hoje tem culto, sou o primeiro a estar. Por quê? Porque eu sei de onde, eu posso dizer por mim. Se alguém dissesse, pastor, para tudo, não, por aquilo que me salvou, ninguém aqui sabe aonde eu estava e como eu estava. Esse Jesus chegou em mim e fez isso, pegou na minha mão e me levantou. Eu não tinha nada, nenhum lugar para reclinar a cabeça, e Ele me levantou daquele lugar, e Ele disse, eu sou Deus na sua vida. E não era ninguém que estava vindo falar comigo, não, era Deus que estava tratando na minha vida. Depois que Ele foi preparando a Néia, depois que Ele foi mudando a história, mas aquele dia foi algo entre Deus e eu, e Ele segurou na minha mão e firmou. Então eu sei o que eu vivi, eu sei o quanto vale a pena estar diante de Deus. Então alguém pode falar o que quiser, eu não abro mão desse Deus que fez isso na minha vida. E qual é o propósito de tudo isso, pastor? É um dia vê-lo face a face, frente a frente, e saber que Ele possa dizer para mim assim, vinde bendito do meu Pai, para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Este é o prazer, este é o propósito. Deixa Deus te levantar como uma voz neste lugar. Louva, e na sua dificuldade, clame pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, por esta noite diante de Ti, ó Pai. Creio, Senhor amado, que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, pode ser que eu tenha conseguido transmitir, mas eu sei que o Teu Santo Espírito é mais poderoso do que eu. E eu quero, Senhor amado, usar a frase que o João Batista, o Teu servo, falou: após mim vem alguém mais poderoso do que eu. Depois de mim, depois desta mensagem, vem alguém que é muito mais poderoso. E Ele tem o poder de te batizar com fogo. Ele tem o poder de te renovar. Ele tem o poder de renovar os seus lábios. Ele tem o poder de purificar a sua vida. Ele tem o poder de transformar a sua vida de uma forma especial. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai amado, nesta noite eu quero profetizar sobre cada uma das tuas servas, que haja um renovo sobre a sua vida, que haja um renovo, Pai, porque nesta noite nós colocamos a nossa cabeça sobre a pedra, sobre a rocha, sobre o colo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e somos consolados pelo Teu poder e para a Tua gloriosa glória, Pai. Engrandecemos o Teu nome em todo o tempo e Te agradecemos pelo renovo da nossa alma. Assim como o risco alcançou o seu objetivo, nós também alcançaremos o nosso objetivo, Pai. Levanta, Pai, levanta a vida da irmã Gislene, levanta a vida da irmã Bruna, levanta a vida da irmã Vilma, levanta a vida da pastora Nélia, levanta a minha vida, que nós sejamos atalaias neste lugar, Pai. Vozes, Senhor amado, neste deserto, que clama neste deserto, para que a Tua igreja seja impactada e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus, e seja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Amém.
Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Amém? Aleluia.